Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre... O que são pronomes? Estão preparados? Então, vamos lá! Pronomes são palavras que acompanham ou substituem os substantivos. Por exemplo, Marina precisa de tempo para se adaptar. Vou substituir o substantivo próprio Marina por um pronome. Ela precisa de um tempo para se adaptar. O pronome também pode acompanhar o substantivo. Por exemplo, minha filha é muito dedicada. O pronome minha está acompanhando o substantivo comum, filha. Com os pronomes, podemos identificar quem está falando. Nesse caso, o pronome está se referindo a mim. Os pronomes previnem a repetição desnecessária de palavras. Por exemplo, os alunos estavam muito agitados. Por isso, a professora pediu aos alunos que fizessem silêncio. Os alunos obedeceram. Com os pronomes, essa frase ficaria assim: os alunos estavam muito agitados. Por isso, a professora pediu-lhes que fizessem silêncio. Eles obedeceram. Os pronomes podem ser classificados em pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais estão divididos em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto são os mais famosos: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Os três primeiros são conhecidos como a primeira, a segunda e terceira pessoa do singular. Sabe quando o professor te fala para escrever um texto em primeira pessoa? Então, quer dizer que você deve escrever o texto falando de coisas sobre você. Assim, você deverá utilizar o pronome eu, que é a primeira pessoa do singular. E se você tiver que escrever um texto em terceira pessoa? Quer dizer que você deve escrever um texto falando de outra pessoa, utilizando o pronome ele ou ela. E os três últimos são os pronomes do plural: primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Esses pronomes são aqueles utilizados para fazer a conjugação dos verbos de acordo com tempo e pessoa. Por exemplo, vamos conjugar o verbo estudar no passado e no futuro. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Percebeu? Então, como a gente viu no início do vídeo, a gente vai estar trabalhando conteúdo de pronome pessoal. Os pronomes, eles servem para evitar a repetição das palavras nas frases. Por exemplo, se eu falar assim, ó, pedi a Rafael para ir no mercado comprar café. Chegando lá, Rafael não encontrou o que tinha pedido. Eu preciso repetir, ficar repetindo Rafael, Rafael? Não. Eu posso usar o pronome, por exemplo. Pedi Rafael para ir no mercado. Chegando lá, ele não encontrou o que eu tinha pedido. Então, você utiliza o pronome para evitar a repetição das palavras em frases, principalmente palavras que vão indicar o sujeito. Essa atividade de hoje é bem simples. Olha aqui o título, só para lembrar. Então, ela vem fazendo uma revisão daquilo que a gente já estudou. Tirinha, você vai ler a tirinha, observar não esqueça de observar a feição, né? A linguagem corporal do personagem. Não esquecer de observar o cenário que ele tá. Vai ler. Por que o cabeçouro estava escondido no fundo do rio? E vai responder. Vai responder essa página 184 e essa página 185, certo? Escreva a palavra que se refere ao pronome eles. Então, qual a palavra que o eles está substituindo? Você vai encontrar aqui no texto. Então, tudo isso que vocês já estudaram, é só fazer a leitura
caprichar, se concentrar que vocês conseguem. E qualquer dúvida, eu estou aqui no meu privado, ok?